Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso podcast teológico, onde metodologia, processo, energia e gente transformam a lógica de resultados escaláveis e exponenciais. E como a gente fala de gente, hoje eu fiz aqui um convite especial. Meu grande amigo, foi cliente dele, né? Um pouquinho dessa história vocês vão conhecer. Sandro Eduardo, o cara da Neurovendas, meu sócio também na Brand for Sales. Mas eu precisava trazer um professor que falasse de maneira muito mais clara, talvez, do que as minhas habilidades poderiam contribuir com cada um de vocês, mas que a gente pudesse falar do que faz sentido quando a gente fala de neurovendas, ou também a gente pode falar sobre linguagem não verbal. Qual a importância, a relevância desse tema para você? Não importa se você é microempreendedor, médio empreendedor, um grande empreendedor, se você está começando na carreira, se você não empreende ainda, todo mundo vende 24 horas por dia. É mais ou menos por aí, Sandro? É por aí, esse é o caminho. Primeiro, então, obrigado pelo convite, tá? Ter aceitado. A gente vai seguir aqui. Com certeza, eu imagino que você vai ter pergunta, vai ter dúvida aí no meio do caminho, não se preocupa não, tá? A gente vai ter uma surpresa também no final desse podcast, mas eu vou deixar para o final, para que você fique bastante curioso em cima disso. Então, para começar aqui, Sandro, quem é o professor Sandro Eduardo, o cara já renomado quando se fala em linguagem não verbal em vendas? Eu que fui teu cliente, né, no tempo da CDL, se eu não me engano, faz tempo isso, né? Faz tempo. Faz uns 10 anos, eu acho, mais ou menos. Então, quem é o Sandro para esse povo que está do outro lado aí, que vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais e de como, de fato, as tuas experiências, as tuas especialidades contribuem para o crescimento do Brasil, porque, né, o Brasil precisa vender, a gente precisa gerar riqueza depende de profissionais precisam usar a mente e as suas habilidades. Quem é o Sandro Eduardo aí, para que a gente possa dar sequência aí na nossa jornada? O Sandro Eduardo é um cara fascinado pela comunicação, pela linguagem nos seus múltiplos canais. Eu tenho uma história de vida que me levou a essa trajetória, que eu tive um problema neurológico e sofri 2 neurocirurgias, né? Durante a minha vida eu gostava desse ritmo de energético, café. Hoje não posso tomar mais café. São movimentos da vida, né? Alguns impedimentos também. E então eu trabalhava em áreas comerciais, eu tinha tesão pela mesa de negociação, trabalhava com vendedores, viajantes, e eu participava de muitas das reuniões de vendas, vendendo serviços de gestão de risco e de crédito, e comecei a dar aulas em faculdades, e dormia 3 horas por dia, fui atacado pelo vírus da herpes zoster, por causa da imunidade baixou, uma vida desregrada pelo trabalho, né? Hoje em dia, com a maturidade, a gente já sabe o quanto que a gente tem que cuidar do corpo e da mente. E aí, eu fui acometido por não uma paralisia, mas uma hiperatividade no músculo da face. E até hoje eu cuido disso, sou um cara que estou sempre sendo monitorado ali pelo meu neurocirurgião, e eu perdi os movimentos da face, eu começo a buscar esse conhecimento cada vez mais, porque eu perdi o meu poder de comunicação. Nós temos aí 43, 44 músculos na face. O rosto da gente é o maior sinalizador da face da Terra. Então nós temos aí em torno de 9.000 expressões faciais, e em torno de 3.000 tem a ver com as nossas emoções. Então quem não expressa bem com o rosto, com a face, não transmite aquilo que quer. E aí deixa de se comunicar bem. E eu vinha trabalhando com áreas comerciais, mas antes eu tenho uma trajetória na indústria, eu trabalhei na Dana Corporation e tive uma experiência até que eu sou muito confortável de falar na parte de liderança, porque eu liderei equipes na Europa, fui à fábrica em Lyon, na França, trabalhei 1 ano em Barcelona, trabalhei 1 ano em Rosário, na Argentina, trouxe uma fábrica de lá para Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul. Então eu trabalhei com equipes multiculturais. E uma das coisas que era muito interessante é que onde eu estava, eles falavam catalã, também, além do espanhol. E quando eu aprendi a fluência do espanhol, nas reuniões eles falavam em catalã para eu não entender. Então, como que eu captava muita coisa? Olhando corpo, postura, expressões,
paralinguagem, que é a forma como a gente fala, para eu poder absorver o que aqueles caras ali estavam me escondendo. E aí eu começo a estudar cada vez mais esse assunto, e quando eu tive esse problema que eu tive, essa hiperatividade no rosto, que eu não deixava eu dormir, e eu perdi o controle das minhas expressões faciais, eu comecei a estudar o meu caso. Estudando o meu caso, eu comecei a estudar cada vez mais o quanto a gente se expressa. E aí eu pego um gosto por esse estudo, e eu fiz um mestrado na Florida Christian University em neurociência aplicada a negócios. Eu tenho uma especialização pela PUC em neurociência e comportamento. Sou neurometrista pela Sociedade Brasileira de Neurometria. Tenho, na parte de expressões faciais, eu tenho as duas maiores formações. Esse momento que a gente começa a falar da gente, a gente se empolga um pouco, né? Tem que cuidar isso, cuidar soberbo. E aí eu me formei com o Paul Ekman, que é o maior instituto das expressões faciais do mundo, e também do Freitas Magalhães, que é de Portugal. E aí, como que eu vejo tudo isso? Eu começo a trabalhar com equipamentos de neuromarketing também. E aí começa uma parte muito interessante que me trouxe até aqui. Eu me torno sócio do Alberto num negócio. Esse negócio tem um nome, é Brain for Sales, cérebros para vender, ou cérebros que vendem. Que um dia, esse storytelling é muito interessante. Né? Um dia eu estava numa palestra na Fiergs, que é a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. O Alberto estava na plateia, lá absorvendo conhecimento, e na hora do almoço nós conversamos e ele disse: Sandro, seria capaz de eu fazer um monitoramento para ver se o meu discurso de vendas ele tem como aperfeiçoar? Onde são os pontos críticos? Onde é que é o pico ali emocional? Quais são as emoções que fazem com que alguém tome uma decisão? E naquele momento a gente já jogou um monte de papel em cima, esqueceu da comida, e nós começamos a escrever números. Sim, é possível. Eu tenho os equipamentos para isso. E aí nós começamos aí uma trajetória de experimentos, que eu acho que até é melhor falar mais tarde, porque é muita coisa, é algo pioneiro. Nesse trabalho nós somos os únicos da América Latina. Eu tenho certeza absoluta disso, porque eu converso com a comunidade. Sim. E ainda um pouco mais sobre o Sandro, é um cara que escreveu, autor do best-seller O Poder da Inteligência Comunicacional, que é o amarelo, do preto, chamar bem a atenção, parecido com esse capacete. Ele é amarelo. Em que ali estão as bases dessas coisas que nós construímos, e que eu venho trabalhando há muito tempo, que são os múltiplos canais da comunicação, além do nosso verbal. E uma coisa, Sandro, que imagina, provavelmente as pessoas não fazem ideia que nós temos aí mais de 3.000 expressões faciais que, querendo ou não, demonstram de fato alguma coisa. E muitas das vezes, a gente que já se conhece, sabe que quando tu fica, quando tu tá conversando comigo, com alguém que já, basicamente já se conhece, tu fica vidrado na informação e nas respostas que são as linguagens não verbais. E que isso, talvez, a curiosidade de desenvolver isto não é uma leitura. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não pense que você aí vai ler o livro do Sandro num dia e no outro dia vai sair olhando para todo mundo querendo entender o que a pessoa vai falar ou não vai falar. Né? É mais ou menos por aí, Sandro. Sim, totalmente por aí. Outro ponto aqui, que aí eu acho que é uma situação que acontece corriqueiramente, quem trabalha muito ou quem está nos mercados, e aí poder citar os mercados de atuação, onde este tipo de atividade, de experiência, de especialidade, ele tem um efeito muitas vezes bombástico que não aparece, mas indiretamente ele tem uma força tremenda que é a resposta sem as palavras. Né? Como é que você enxerga essa questão de negociar com uma autoridade ou com alguém que já tem uma propriedade da informação muito alta por parte de alguém que não busca compreender sinais, não busca compreender linguagem não verbal?
que você acha que esse profissional está perdendo não sabendo que isto realmente tem quantos por cento? Não saberia te falar. Quantos por cento são de linguagem não verbal para uma tomada de decisão? O percentual é grande, não tem números definidos. Tem uns números que se aprende na faculdade, mas aquilo já não existe mais. Mas essa resposta a gente pode ir por dois caminhos. Uma, se o vendedor ele é um cara independente, profissional liberal, esse cara vai ter que se virar sozinho. Mas agora eu vou jogar a responsabilidade para as lideranças comerciais. Perfeito. Que tem que preparar o seu time de vendas. E tem que ser um líder, né? Tem que ser unida. Tem que ser unida. Porque nós fazemos jus de valor das pessoas pela forma como a pessoa se expressa, pelo seu conteúdo verbal também, porque mostra se a pessoa tem conhecimento, se ali tem coerência nas coisas que a pessoa está falando, ou seja, nem tudo é linguagem verbal. Perfeito? Linguagem não verbal. Ambos é um complemento. Então, uma das dicas que eu dou aqui para quem às vezes se sente numa situação em que o outro parece, e às vezes até é mesmo superior, né? E a gente sabe, quem manda no negócio é quem tem capital no bolso. Porque o esforço está naquele que quer tirar o capital do bolso do outro. Perfeito. Dinheiro troca de mão, né? Exato. É isso. Então, quem tem o capital manda. São os três pilares do poder, né? O poder é o próprio poder, é o cara que assina e diz eu sim, eu defino, eu decido. O capital, eu tenho dinheiro, eu barganho, e tu quer o quê? É o meu dinheiro. Tá? E o outro, ele tem muito a ver com a informação. Porque, Alberto, não adianta eu ir negociar e não ter informação. Perfeito. Posso virar as costas e achar, fechei, que maravilha, e não sei, não captei do meu cliente que ele podia pagar o dobro. Não captei do meu cliente que ele dependeria para uma outra situação de ter aquilo que eu estou oferecendo. E isso a gente capta como? Minerando informações. Baseado no quê? Baseado na forma certa de fazer as perguntas e no posicionamento do cara, né? Porque ele não pode se mostrar inferior e que não detém informação. A gente pode falar nesse caso, Sano, que o minerar, se não é minerado da maneira correta, é como escoar entre os dedos a água, a areia, é no detalhe que está a riqueza. É mais ou menos por aí? É verdade, nos detalhes. Existe, por exemplo, uma das áreas da linguagem não verbal é cinésica, isso é ciência. Cinésica estuda os gestos. Postura é uma coisa estática. Tá? Os gestos, o movimento. Então tem alguns movimentos que a pessoa faz que ela está mostrando que ela quer um momento para falar. E tem gente que não deixa ela falar. E naquele momento ela se sentiu desconfortável, ela precisa dar uma informação que eu preciso dela. E aí o vendedor, que é muito ansioso, ele pode perder aquele momento, o cara se arrepender. Nem sabe, né, o que ele está fazendo. Do que ele ia falar, ou perder o time. E aí aquela informação que era super robusta para ele fazer um grande negócio, ele acaba não tendo. Tem nomes, os gestos têm nomes. Esse é um gesto que a gente chama de gesto regulador. É um gesto quando geralmente o cara joga o maxilar para frente, né, ou abre a boca, levanta os olhos, assim, né? Joga o corpo para frente, toma mais espaço na mesa e está mostrando o quê? Que ele quer espaço, território. Esse é o momento de fala dele. A gente tem que perguntar. E aí é que vem a jogada. Do cara saber lançar a pergunta no momento certo. Do tipo, o senhor parece ter se sentido desconfortável. Tem alguma coisa para falar? Aí o cara diz assim, pois é, não ia falar, mas... E aí a conversa pode ir para um outro caminho. Essa experiência toda, quando eu tenho te acompanhado também ao longo da tua própria trajetória, vários setores têm procurado, né, esse tipo de trabalho, de experiência, esse tipo de informação para ser colocado no seu próprio negócio. Empresas da área de saúde, né? Há pouco tempo atrás, o próprio Boticário, se eu não me engano, né, foi fazer um trabalho, tinha alguma coisa desse gênero, né, da área de cosméticos. Sim. Entrou também para preparar seus times. Ou seja, você acredita que qualquer perfil de negócio deveria entender um pouco mais como essa linguagem não verbal, como essa preparação para o líder e para a base
tem tanta relevância assim? Você acredita que qualquer empresa deveria fazer parte disso? Até porque a gente toma as decisões baseado em ambientes, em estímulos e tal. E aí, uma pergunta, não por curiosidade, uma pergunta porque eu acho que muita gente que vai ver isso, isso aí não é para mim. Mas será que não é mesmo? Ou será que é falta de crença? E quando ele olhar para o lado, talvez um concorrente passe voando e diga, pô, legal, conheci lá o trabalho do Sam, lá da Brain, enfim, e você perdeu o tempo. O que você tem a dizer sobre isso, cara? Sobre perfis de empresas? Eu posso me dar licença para dar um exemplo contundente. Nós temos só adultos aqui nos escutando, creio eu. Um exemplo contundente na área de liderança de equipes. Não é na área de vendas, indústria. Perfeito. Posso dar? Claro. Preparados? Isso aconteceu mesmo, tem mais ou menos uns 11 meses. Uma indústria, imagine agora um complexo industrial de automóveis, tem todos os sistemistas na volta, 3 turnos funcionando, 3 da manhã, aliás, 3 da manhã é um horário interessante, geralmente acontece coisas nesse horário. 3 da manhã no terceiro turno, uma empilhadeira para no meio da linha de produção, 3 turnos funcionando, e aí o pessoal vai lá ver o que aconteceu, e o camarada se suicidou no trabalho. Uma grande indústria sistemista de montadora. Aí chamam o gerente da linha de produção, gerente da linha de produção, o engenheiro, aqueles caras cartesianos, né? Ele chega na hora, não, nunca mostrou nada. Não deu sinal, nunca deu. Isso aí é acaso. Aí chama o pessoal da equipe que trabalha com ele na linha de produção, no terceiro turno. Olha, já pegamos ele chorando no banheiro. Olha, esses dias ele estava falando que ele precisava tirar uns dias ou umas semanas. Chama a esposa diz, olha, nos últimos meses ele vem dizendo que a vida não vale mais a pena. E aí vão mais a fundo e descobrem que ele pediu uma licença para o gerente dele e o gerente disse, olha, não é o momento, a gente recebeu aqui um pedido gigantesco, não é o momento de se afastar. O que aconteceu agora? A empresa está totalmente manchada. Nada fica só dentro de uma empresa, nada fica. Vai direto para a sociedade no mesmo dia. O que acontece agora? A equipe, ele perdeu toda a equipe não quer mais esse engenheiro. A família se destruiu e na comunidade se diz o quê? Eu não vou trabalhar naquela empresa. Lá as pessoas até se matam. Ou seja, aqui tem uma falha enorme de conhecimento de gente, de ser humano. Porque os sinais foram dados, isso não era para ter acontecido. Indício já vem sido construído e tá bom, baixa a cabeça e vai trabalhar. Então são coisas que eu vejo muito, eu dou mentoria, dou treinamento dentro de empresas, em company. Na área de lideranças, na área de vendas. Na área de vendas, inclusive, nós temos um negócio, o Alberto Júnior, que é a Brain for Sales. Tudo isso está acoplado lá dentro, esse conhecimento. Que é um conhecimento que faz a gente se antecipar situações, vamos me metendo numa furada, o cara está mentindo, não é bem assim, ou tem esse ponto interessante. Agora vamos sair um pouco da tragédia e vamos lá para o nosso métier aqui, né, também, na área de vendas. Que é aquele momento a pessoa olhar e dizer assim, aqui tem um hotspot. O que é um hotspot? É um ponto quente. Do tipo, eu falei tal coisa, o cara se sentiu extremamente desconfortável. O pessoal da área de análise de credibilidade, que trabalha na parte de crime, eles dizem que esse é o momento de eu fazer perguntas para testemunhos, porque isso deixa a pessoa em desconforto. Esse conhecimento, quando se trata de coisas até mais importantes do que negócios do dia a dia, ele traz para nós, Alberto, robustos recursos para a gente negociar, para a gente ver em que situação a gente está entrando e para nós moldarmos situações. Quando tu falou de expressões, quando nós começamos a fazer os experimentos, vamos direto dos experimentos? Vamos embora. Nós começamos a fazer, eu fiz um desenho experimental. O que é um desenho experimental? Quem trabalha com pesquisa. Eu vou precisar de tais equipamentos, vou precisar de uma luz tal, assim como nós temos o estúdio aqui. Eu vou precisar de algumas dinâmicas, mas eu quero pegar o melhor que tem naquele vendedor, que o modelo foi o Alberto. O Alberto é alguém que tem premiações, né? Tem reconhecimento, então eu precisava de um modelo que ele fosse um modelo premium. Vamos lá. E aí
um dos equipamentos que nós usamos foi o mais avançado de expressões faciais do mundo, o Face Reader da Noldus, que é holandês. E o que nós descobrimos ali? Que na venda existe uma transferência de emoções a partir da voz, principalmente, e das expressões que o cara faz. Então, se a gente está querendo que a pessoa fique, digamos, se descobriu-se que para aquele time, aquele tipo de negócio tem que ter raiva. No futebol tem que ter raiva. Raiva é uma emoção que nos traz muita energia. Certo? Até tem uns... A energia da raiva, que seria a mais potente energia que tem, a energia da raiva. A raiva faz nós derrubarmos um concorrente. A raiva faz nós fazermos mais dinheiro. A raiva faz a gente sair de um relacionamento que eu não quero ficar mais no inferno, eu vou ter que ir ou seja, a raiva impulsiona, tem força suficiente para carregar para um outro patamar. Exato, então essa transferência, se a pessoa quer, qual é o discurso antes de um jogo de futebol? Falando de jogos de futebol, clubes, né, estão buscando esta experiência para colocar dentro do próprio time, ou seja, pô, quando que se imaginou que um tipo de especialidade de trabalho desse gênero estaria dentro de um clube de futebol? Né? E se eu não me engano, o Palmeiras, né, foi um clube que fez um trabalho. Ele usa o mesmo equipamento que eu também usei nos nossos experimentos. Então, assim, para aquele momento, aprovado, né? aquele time precisa ser introjetada uma emoção nele para ele desempenhar melhor. O cara tem que saber fazer essa transferência. Claro. Então, por exemplo, em times de futebol tem técnicos que sabem fazer isso. Que é mexer com as emoções. Sim. Aí carrega o cara de energia para certa situação. E aí, nesse equipamento que pega as expressões faciais, eu vi um experimento do Cristiano Ronaldo, que quando ele faz gol, ele não tem o rosto dele não mostra alegria, mostra raiva. Ele entra para uma guerra. Matador, e faz o que ele faz. Né? E nos nossos experimentos mostrava, porque existe uma sequência, né? A gente até chama de uma fórmula, uma equação que só nós temos, que mostra quais são os momentos, como é que se começa, como um filme. Porque um filme... Me interrompe aí, né? Se eu tô indo muito longe. Não, vambora. Porque um filme, quando a gente começa a entender o porquê que tem aquele tiroteio naquele momento ali, que é o momento que eu pego e saio para ir no banheiro ou vou comer uma pipoca, que eu não gosto daquilo ali. Eu sei que aquilo ali tá ali só para parte do processo. Exato. Ele não tem sentido nenhum. Ele tá ali para nos levar num pico, né, uma certa adrenalina, e daqui a pouco vai cortar e vai vir um diálogo apático. Por quê? Porque essas coisas que têm intensidade, picos e vales emocionais, é que nos prendem, até nos relacionamentos quando o cara é casado. Por incrível que pareça. Então tem uma sequência que a gente tem que trabalhar num discurso de vendas. E para as lideranças também, que é outra área que eu trabalho, a gente tem que saber conversar. Para quê? Para começar do jeito que a gente quer e finalizar do jeito que a gente quer, que seja melhor para ambos. Quando a gente fala de liderança, né, e eu sei que tu é um estudioso também nessa área, qual é a maior dor de um líder que tu tem percebido de preparar o seu time? O que mais eu escuto... Ontem eu fui apresentar meu trabalho, um treinamento que eu vou dar numa empresa, e na área comercial, eu não estou te respondendo ainda o que tu me perguntou, mas aproveitando, ele me falou, nós gastamos um monte com marketing, propaganda, e aí o vendedor derruba a venda. Então, quanto a ponto tem que ser preparado? É ali que tem que colocar o dinheiro. E a liderança tem que preparar esse pessoal. Então, eu escuto muito eles falarem que eu não tenho engajamento pessoal. E muita gente reclama também de que a minha equipe não está preparada o suficiente. E aí eu pergunto, mas tu tem condições de preparar? Eles não me escutam. Pô, mas não te escutam por quê? Ou fala a língua que tem que falar, talvez, né? Talvez. Ou não tem conteúdo, Alberto. Tá lá porque veio de uma área técnica, caiu numa área que não sabe conduzir. Perfeito. Ou seja, foi imposto aquela informação e às vezes a tradução não tem força. É mais ou menos como você falou aqui há pouco, eu anotei isso, que é no início da nossa conversa, quando você estava colocando aqui algumas experiências e, né, um pouco da tua trajetória,
tu colocasse que, pô, não é... A gente gosta de falar da gente. É. E aí eu anotei o seguinte: propriedade da informação é muito diferente de ser alguém prepotente. Então, cara, quando eu escuto tu falar essas coisas, e eu já tenho essa relação, esse conhecimento, a gente já tem essa proximidade, tu é um cara que tem muita propriedade da informação. Porque tu, além de viver isto, tu pratica isso com outras pessoas que também fazem essa réplica. E tu acredita que o fato das empresas não darem este caminho de aprendizado é por medo de preparar muito bem um profissional e ele sair da empresa e aplicar em outro lugar, ou porque as empresas e os executivos são tapados mesmo, que não entenderam como é que o jogo funciona? Essas duas coisas. E eu descobri uma outra. O ego do gestor. O ego. Porque o gestor, quando vê alguém despontando, que explode os resultados dele, do tipo... Tem uma história... Eu estou escrevendo outro livro. Tá. Histórias reais. Tem 16 histórias lá. Uma das histórias é de uma grande vendedora, que eu dou o nome dela de Cristiane. Essa é história real. Real. Sim, eu conheci ela num curso que eu fiz de gestão comercial na FGV um tempo atrás. E ela trabalhava com revestimentos para construção civil. Revestimentos, pisos. E ela descobriu um jeito de mapear os grandes empreendimentos no Brasil. E ela não deixava os caras chegar no varejo. Ela ia direto e vendia. Olha só. Então, os negócios dela, tipo, a empresa não está nem preparada, porque os caras estão construindo... Era de atacado. Exato, estão construindo novos condomínios lá no Rio de Janeiro. Então, agora está vindo um complexo industrial. Ela já é para cima. Exato, em Campinas, exemplo, falando de Brasil. Ela já chegava em cima e, pô, eu forneço direto para vocês. Então, o histórico dela era gigantesco. Quando o diretor dela se aposenta, chama um outro cara que vem de outro estado, o que ele faz? Ele traz o time dele. Essa história está no meu livro, próximo agora. Ele traz o time dele. Por quê? Porque o cara age com instinto primitivo de proteção, cara. Na verdade, ele é um cagão. Posso falar isso aqui? Mas aqui na verdade, lógico, né? A lógica tem que ser dita. Aí ele traz o time dele e começa a escantear ela aos poucos. E bota uma outra para cuidar da carteira dela, porque ele tem que se sentir seguro. E aí ela sai. Essa história é interessantíssima. Ela sai, 2 meses depois, ele mesmo pega o telefone e liga para a empresa que comprava sempre, direto, todo mês. Era empresa lá na curva A, era a curva ABC, né? Tava lá em cima. Aí ele liga para os caras, ó, o que aconteceu, senhor tal? Nós temos um relacionamento de 11 anos. 2 meses depois, né? Que ele olhou lá no relatório. Sim. Fazia 2 meses que o cara não comprava mais. O que houve? Nós temos um relacionamento de 11 anos. Aí o cara falou lá, meu senhor, eu mal sei o seu nome, mas eu vou dizer uma coisa, eu nunca tive relacionamento contigo ou com a tua empresa, eu tinha relacionamento com a Cristiane, e ela já estava me fornecendo com melhor prazo e melhor preço. Ou seja, a pessoa ela criou, ela estabeleceu confiança naquela pessoa, que para onde ela vai, ela leva o negócio junto. É diferente, é uma pessoa diferenciada. Eu tenho uma percepção, Sandro, que relacionamento com o cliente, eu separo. Relacionamento você faz com a sua mulher, com seu marido e tal. Conexões duradouras você tem que fazer que não tem um impacto emocional tão forte de uma quebra de ciclo. Então, é diferente eu ter uma conexão duradoura isolada com a minha mulher, ou enfim, né? Quem é casado tem marido. Mas, como é que tu enxerga essa questão da percepção do cliente de algo quando é verídico? O que faz no momento que entrou a confiança no jogo, a prova, a confiança, a transparência, a seriedade, o que mais a empresa, o empresário, enfim, o comprador busca? Ele está aberto 100% porque a confiança entrou? Que tipo de experiência tu teve, tu já viu, e qual posicionamento eu daria para alguém que entendeu
comprou a confiança, mas o que teria a mais? Ou seja, para essa conexão ficar mais longa, mais duradoura, mais refinada, que sugestão tu daria para esse profissional? Nós estamos falando de um assunto que nós dominamos pouco. O Brasil tem um índice de confiança muito baixo. Existe um indicador mundial, que é um indicador que mede a confiança horizontal. O que é a confiança horizontal? É a confiança que eu tenho nos colegas, na polícia. Ó, tem que anotar isso daí, hein? No Confiança trânsito. horizontal, hein? É a confiança que os cidadãos têm em um determinado lugar. Quanto maior for o nível de confiança que as pessoas têm quando entrevistadas, mais negócios surgem. Porque nós não fechamos muitos negócios porque nós não confiamos. Então a confiança, é legal ter trazido isso, a confiança é um sentimento dos mais complexos que o ser humano tem. Sentimento e emoção são coisas diferentes, tá? É um sentimento social. Mas eu tenho o poder de dar confiança para alguém? Não. Quem tem o poder, que é um poder indutor, isso está no meu livro também. Poder indutor é aquele cara que consegue induzir um sentimento, uma emoção em alguém, para tomar um certo comportamento, para tomar uma decisão, certo? Então, um pai tem um poder indutor com o filho. Se não tiver, tá ferrado. Sentimento é diferente de emoção. Diferente. Cara, um tema e provavelmente muita gente não faz a menor ideia do que tu tá falando. Tipo, não, mas sentimento não é quando eu me emociono. Como é que é possível de perceber o sentimento da emoção? Qual o diferencial que é possível a gente entender que é um ou que é outro? Uma emoção é um estímulo neuropsicofisiológico. Mudei o resto, tem que mudar o resto, vou procurar no guia agora. Psico, da parte psicológica, sim. Fisiológico, porque vai aparecer no corpo. Certo? Então, as expressões faciais, por exemplo, um suor que aparece no rosto, que não é expressão, isso é fisiológico, fisiologia, suor. Um rubor, a pupila que vai dilatar, ou vai... Olha só a quantidade de conhecimentos que a gente tem e pode aplicar quando a gente trata com outro ser humano. Então, assim, uma emoção, ela vem do nada. O cara tá lá dirigindo seu carro, o cara tá com um Porsche, tá tudo bem na vida, do nada vem uma tristeza no cara. E aí, aquilo é uma emoção. Ela vem sem a gente querer, que ela é fisiológica, ela aparece no nosso rosto. No rosto, as sobrancelhas, a parte interna das sobrancelhas, que elas levantam assim, aqui levanta. Eu consigo fazer, poucos atores conseguem fazer, que é mostrar uma emoção de tristeza, que levanta aqui assim, né? Faz assim, né? Ao contrário, né? É o contrário. Então, quando a gente começa a ver essas coisas, tu olha alguns filmes e diz, nossa, o cara não aprendeu nada. O cara não consegue mostrar emoção. Porque tá em Hollywood e não aprendeu nada. O cara tá com um sorriso de alegria só na boca, não tá nos olhos. Então, a emoção vem do nada. O nosso inconsciente capta certas situações. Daqui a pouco, um cheiro que a gente sente. Daqui a pouco, imagina duas pessoas negociando e alguém, esse vendedor, a primeira vez que ele tá com aquele cliente, ele diz algo que no passado ficou marcado naquele cliente. E ali ele tem uma emoção. Então ela vem de nível inconsciente, ela é involuntária, a emoção é involuntária, e pode vir de momentos que a gente simplesmente não entende o porquê. Tu não tens o controle. Ela não está sob o nosso controle, a emoção não está. E ela pode ser causada também por certas situações. A gente causa emoções na pessoa. Então, tem essas características, né? Ela é incontrolável, ela pode vir a nível inconsciente, ela vai aparecer no nosso corpo e ela é codificável. O que é codificável? Existe um sistema de codificação que a gente consegue olhar numa face e ver pelos músculos que se ativaram que emoção que aquela pessoa está tendo. Codificado. O sentimento é algo que, quando eu tenho uma emoção, eu já sei o motivo dela, daquela emoção que eu tive. Então, muitas vezes, uma das coisas que vai um recado que caberia também num podcast sobre psicologia, né? Parte emocional. Às vezes o cara tá numa boa e vem uma tristeza, assim, aquela tristeza começa a aumentar e a gente começa a procurar um motivo. E aí, Alberto, o cara passou dos 40 anos, o cara tem motivo, milhares de motivos. Você não sabe qual é o motivo, é que só quer procurar um motivo. E vai achar. Claro. Tem tanto para achar nas nossas gavetas lá da memória, né? E aí acha e começa a trabalhar em cima daquele troço e começa um pensamento ruminante em cima de uma emoção que era fisiológica, que simplesmente apareceu e a gente começa a querer achar motivo para aquilo ali. E o sentimento
acontece no momento que a gente sabe, eu tô triste por causa de tal situação. Pô, me veio uma alegria do nada, uma música que tu escutou, né? Sim. Tu sente aquela emoção, né? Mexe com o corpo. Despertar, o motivo do despertar. Aí tu sabe por que tá alegre. Isso é sentimento. Quando a gente fez alguns experimentos nossos, enfim, né, da própria metodologia CIV e tal, e tu apresentasse aquela matemática maluca, não tem como entender se não for o profissional, o neuro, enfim, né, o Sandro, não dá como a gente entender aquilo ali. A gente percebe que muitas vezes, e talvez eu acho que quase a sua totalidade, a gente é um mero espectador das competências que talvez a gente possa ter. Esse tipo de profissional, sabe, que aprofunda, que testa, que compreende do ser humano. Quando ele entende um pouco mais do que a metodologia, do que esse teste é capaz de fazer, se tu pudesse não quantificar, mas traduzir para um time comercial, quais padrões melhores, positivos, de desenvolvimento você acredita que essa empresa passa a carregar, né? Aplicando de fato essa metodologia que tu provaste que com aquilo funciona, né? Então, o que essa empresa leva para casa, além de, olha, isso daqui vai aumentar meu resultado por isso, por isso, por isso. Mas não é só isso, né? Não é só. Isso é o finzinho da história. O que está por trás do bastidor? A segurança do camarada lá que começa a ter esse conhecimento. Ele se sente mais seguro, porque ele é capaz de dominar emocionalmente uma mesa de negociação. E às vezes ele já sabe que aquele negócio ali ele não vai ser ganho. Ele não precisa ficar perdendo na base do sofrimento e num tempo longo. E como a gente viu que os diálogos moldam percepções e as percepções mudam o nosso comportamento, o cara que consegue manejar com palavras, com gestos, levando o discurso certo, e aí tu trouxe a fórmula. Essa fórmula, ela mostra quais são as emoções que a gente tem que trabalhar ao longo do discurso, porque imagina, se alguém já entra embutindo medo em alguém, aquela pessoa não vai querer ficar ali. Com certeza. E o medo compra. Muito, muito. Ele tem que estar no lugar certo. O quem tem medo nessa. Minha avó dizia isso, quem tem medo. Continua. Continua ainda com a mesma trajetória. Exato. Então, assim, vai ter um vendedor que vai ter um poder robusto de negociação, que vai saber como conduzir e se antecipar às situações. Vai ver, ó, isso aqui está acontecendo. Pô, aí o cliente mostra um desprezo. O cara não vê. O que é o desprezo? O desprezo é uma emoção que pode virar sentimento, é uma emoção que a natureza dela diz o seguinte: eu me sinto superior a você. Mas o desprezo pode ser mostrado quando o cara se sente superior àquilo que está sendo ofertado para ele. Na área de seguros, por exemplo, o cara está ofertando algo que aquele cara tem um poder muito maior para adquirir. E ele pode mostrar um desprezo. Aí o cara não capta isso e começa a querer vender ainda e não está vendo que o negócio ali é simplesmente uma desclassificação de produto ou de serviço. Eu tenho duas orelhas e uma boca. Ou também, Alberto, aí que é a parte ruim, se ele mostra desprezo à pessoa, né? Talvez o cara esteja lá muito mal arrumado, falando errado. Profissional com o cliente. E aí, o inverso. Aí quando o desprezo é mostrado, uma noção de superioridade e inferioridade entre dois seres humanos, a coisa fica mais complicada. Porque daí o cliente se sente lá em cima do pódio e o camarada que está vendendo vai ter que galgar muito para chegar num patamar maior. O esforço vai ser muito maior. Por isso que a chegada, ela influencia demais. Porque a gente faz jus de caráter dos outros a todo momento, né? Eu me lembro quando nós fizemos o Go Up, enfim, né? Uma das coisas que eu me recordo bem, que tu levasse lá uma camiseta. Tu se lembra disso? Ah, lembro.
a camiseta que tu disse que não ia comprar e comprou o diabo da camiseta. Eu falei, eu comprei a camiseta. E aquilo ali foi uma coisa que, para mim, me marcou muito a forma como aquilo aconteceu, né? Que é o pertencimento neural de fazer parte ou de tapar uma janela, uma lacuna que eu tinha com o consumo. Tu acredita que isso ainda ela tem força suficiente para que muitas vezes o profissional de vendas, o líder que não tem essa competência toda, venda simplesmente pela parte de estar encaixado naquele ciclo? Acredita que o profissional ele se beneficia muitas vezes porque a válvula de escape é aquele produto com o cliente que ele não precisa ser tão bom quanto? Isso tem ainda muita relevância nas experiências que tu tem tido com as empresas? Tem muita. Eu vou contextualizar esse caso que o Alberto trouxe. Eu dei uma palestra num dos eventos que o Alberto liderou. Foi o Go Up, um evento super importante, que eu acho que tem que ter continuidade. Ano que vem já está montado. Olha aí. Já está montado. Sensacional. E eu mostrei uma situação da Fit, que é uma plataforma sim. que vende produtos, né, geralmente produtos de vestuário, e tinha lá dois modelos. Tinha um modelo, um camarada, um afrodescendente, né, um camarada negro, fortão, com uma camisa da Elos. Eu mostro lá o código da camisa. Ele tá lá, cara bonitão, forte, e um branquela magrelo, assim, do lado. Então, e uma das camisas custava, a do branquela lá, custava 189, e a do cara, desse camarada, que era o negro, esse forte, o cara bonitão, com as mãos, assim, próximas, assim, só tem adulto, né? Dos genitais, aquela coisa toda, entende? Tá? Ali já tem uma mensagem. Uma direção. E o cara tá assim, né? Super bem posicionado, baita de um bíceps, omoplata gigante. E essa camisa era mais cara, em torno de R$19 mais cara. Então, eles colocaram o quê? Colocaram dois modelos com a mesma camisa. Mas aí me perguntaram, por que não tiraram lá o branquela magrelo? Não tiraram ele porque ele tem que ancorar. Porque quem olha e diz assim, olha aqui a mesma camisa, tá, portanto. Mas aquela camisa não me deixa assim. Por R$29 aqui a mais, exatamente. Eu não vou ficar que nem esse cara. Eu vou ficar que é um urso. E aí o cara acaba comprando de forma inconsciente, porque é uma área da linguagem não verbal de estudo, que é características de formas. Então, por características de formas, a gente tem admiração. E, tu é piloto, né? Um carro mudou o design e já te chama atenção, não é? E tu olha aquilo ali sem ouvir o motor e diz, nossa, que maravilha isso aqui. Com certeza. Certo? Então, isso muda muito. O que os olhos... Porque assim, agora eu vou entrar numa seara perigosa aqui. Pessoal, eu tenho todos os cursos de PNL, tá? Tem, na época. Foi legal. Foi muito bom. Mas a gente já tem coisas mais avançadas. Hoje. Então, a gente... Como é que eu vou... É um certo cuidado que eu tenho que ter, porque eu gosto também, né? Foram pioneiros, mas tem muita coisa hoje que a gente sabe que elas são mitos. Né? Aquela coisa de olhar para um lado e estar mentindo, olhar para o outro. MPV, movimento provável dos olhos. Isso não existe mais. E tem cara cobrando caro aí, Alberto, na nossa área de vendas, com esse conhecimento que é dos anos 80, sim. que ele está muito longe do que nós estamos falando aqui, de experimento verdadeiro, de vamos botar isso aí em prática. Que ainda na época do Agostinho Carrara, ele já era avô lá na área de venda, né? Exato. Quer usar a mesma coisa e ficou parado no mercado. E onde que ele se encaixa nesse caso da camisa, né? A gente olha para certas formas e dá muito valor para as formas. E para tudo. Formas de pessoas, forma das roupas das pessoas. As cores influenciam também, né? E nesse caso aí, fez eu mesmo, conhecedor, sabendo o que eu estou fazendo, que aquilo ali é uma coisa inconsciente, eu não vou ter o bíceps do camarada lá, não vou ter os dentes brancos que nele tinha, comprei a camisa mais cara. Eu lembro. Todos nós estamos suscetíveis. Eu lembro disso. E eu falei, não é possível. Aí eu comprei para ficar igual aquele, mas eu sei que eu não vou ficar. Levei a camisa e você. Eu lembro. Ai. Cara, sensacional.
Bom, a gente já está aí há quase 50 minutos. Verdade? Ah, mas que loucura. Pensei que tinha começado agora. Pois é, eu me lembro do podcast que eu fiz contigo, lá no que quando foi, 40 minutos, passou uma hora. Mas já acabou? Acabou. Virou 1h30. Virou uma hora e quase 1h30. Sandro, provavelmente uma grande dúvida, né, é o tempo de efeito desse trabalho numa empresa, né? Qual a sugestão que tu dá para quem de fato está buscando, quer buscar, quer melhorar, quer desenvolver o seu negócio? Para quem, né, não sabe, eu acho que é importante. Então, eu já vi cenários aí junto com o Sandro de mercados que até então eu não acreditava, por exemplo, um mercado de saúde, eu não acreditava que aquilo ali funcionaria, né? Como é que vai funcionar? Pô, tu tá dando aula na área de saúde em grandes corporações, né? O próprio mercado de segurador, que a gente está iniciando aqui uma percepção um pouco diferente em cima disso, mais aprofundada, em companhias mais robustas, times de futebol que a gente está falando agora. O que esse empresário precisa entender quando ele vai buscar a Brain for Sale, vai buscar o Sandro, que não adianta ele chegar hoje e querer amanhã que o milagre aconteça, né? Como é que ele tem que pensar nessa construção e manutenção de um projeto desse? Porque é um projeto, né? Você não chega lá no bar, toma um cafezinho e no outro dia os caras estão vendendo um horror. Não funciona assim, né? O que tu diria para esse empreendedor que está ainda naquela dúvida de será que faz sentido, tá? Eu buscar esse conhecimento, eu buscar essa informação, eu contratar a mentoria do Sandro para os meus líderes? O que talvez ele precise escutar ou ter confiança que ainda ele não teve e talvez agora ele consiga ter um esclarecimento um pouco maior sobre esse trabalho, sobre essa experiência que tu tens? Sabe que as empresas no Brasil, a média hoje é de 60% do orçamento para treinamento, qualificação do pessoal. Em torno de 60% é alocada para o pessoal de vendas e liderança, que é a área onde a gente atua. Depois os outros 40% as empresas pegam e, não desmerecendo ninguém, mas é que a porta de receita está em vendas. Com certeza. É ali. Se não vendeu, quebrou. É ali que derruba, é ali que entra. Com certeza. Os outros 40% são divididos na área de tecnologia, na área fiscal, na área de administrativa. Se não tem cliente para cuidar. Exato. Então, esses caras, quando são muito qualificados, o nosso único receio é ter que pagar muito mais, mas se o cara faz muito mais dinheiro, ele merece muito mais. E o outro é perder o cara. Olha só isso, é uma maravilha. Quando a gente tem medo de perder alguém porque ele está mantendo os negócios, esses são os medos que o empresário tem que ter. Só esses, que são todos bons. Qual é a postura dele? Tem que procurar, caramba, porque tá preocupado em como trazer negócio, tem que trazer gente qualificada, tem que qualificar o teu pessoal. Qualifica o teu pessoal. Conhecimento, eu acredito que tudo é brain to brain, né? B2B, negócio é B2B, brain to brain, é cérebro com cérebro. Nós temos tecnologias aí cada vez mais abrangendo dentro das empresas, né? Mas ainda nós não compramos um imóvel de R$1 milhão apertando um botão. É ou não é? Precisamos de alguém que vai gerar confiança, vai gerar engajamento naquela hora. Conexão. Esse cara, além de saber, eu tô seguro com esse cara. Forte. Eu vou comprar com ele. Então, poxa, é um movimento de proatividade. Tem que investir, investe nos teus vendedores, em ti e na tua... Aí outra coisa, lideranças que não equalizam o conhecimento, investir nos vendedores e não botar as lideranças sendo treinadas do lado, depois os vendedores estão falando melhor que seus líderes. Com certeza. E aí o cara não entende a linguagem deles. E ele diz, não, sempre foi feito de outra forma. Certo? Isso aqui sempre foi feito assim. Mas caramba, tem que mudar, né? Que nem um camarada que eu conheci recentemente, querem saber mais? Passa o portal pra cá. Passa pra cá. E senão nós vamos falar 2 horas aqui. Posso falar um pouquinho das minhas entregas? Mas aqui, o próximo tópico aqui, tá na hora do motivo forte, pô. Tá aqui, é o próximo tópico. Então, nós temos a Brain for Sales, nós trabalhamos em conjunto, eu e o Alberto, experimentos que a gente fez. Pode me procurar, pode procurar o Alberto. Qual é o IG
do Sandro. Se você quiser, pô, olha, tu tem vários materiais que eu vejo que tu coloca, né? Pô, tem uma ferramenta, um teste muito bacana que eu acho que em cima de uma das situações todas foi uma pintura, né? Que foi feita no rosto de uma profissional também. Tipo assim, pô, será que isso existe? Cara, as pessoas precisam entender que é verídico, não é apenas imagem de computador, é real. O Alberto está se referindo a um artigo que eu escrevi. É um artigo científico mostrando que a maquiagem é uma vantagem competitiva da mulher. Que a mulher acorda de um jeito diferente da gente, ela vai para o espelho e se torna uma outra pessoa. A gente olha para um outro rosto e a gente tem outros impactos. Então isso é uma vantagem competitiva enorme, muito robusta. Bom, eu trabalho dando mentorias, eu gosto mais da mentoria do treinamento em compra. Treinamento na área de liderança, comunicação, trabalho com neurocomunicação. Tenho um livro na área, tenho formações, sou um cara de verdade, atuante, que tá cheio de cara de... Não é a IA contando como faz, sem saber como fez, né? É verdade. Então, liderança e área de vendas, persuasão, neurociência, neurocomunicação, eu chamo isso tudo de inteligência comunicacional. O meu... Eu quero te falar agora. Me sigam aí. Instagram, Prof. Fmudo, Prof. Sandro Eduardo. A gente vai botar no link para você também, vai botar no link da bio, você vai ficar tranquilo ali, vai estar ali onde é que você vai seguir o Sandro. Vale a pena você entender. Eu li o livro dele, aliás, fiz, né? Fui convidado para fazer o prefácio do seu livro, cara. E eu vi o esforço que é traduzir o que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Para que elas possam usufruir e se beneficiar disso. Muitas vezes a falta de aquisição ou de um treinamento é uma ignorância que está guardada no líder, no empreendedor, por não saber que tem um caminho mais fácil, né? É de quem já fez, é de quem vive disso todos os dias. Então, eu sou a prova viva para vocês que, de fato, funciona. Tá? A gente tem métricas aqui muito acima das médias com o projeto que a gente fez juntos, mas eu gostaria que vocês acompanhassem mais, olhassem, compreendessem, ok? Se tivesse oportunidade, isso aí é dinheiro de boteco, você vai lá, compra, adquire o livro do Sandro, provavelmente vai estar à disposição de você também para entender um pouco melhor tudo isso, porque, pô, gente, gastar lá 50, 100 pila numa cerveja, né? É pinga, né? Pô, adquirir alguma coisa que vai ser útil para você, comprar mais cerveja, mais vinho, comprar mais churrasco, você tem que investir em você, porra. Você quer que alguém invista para você se não faz a sua parte? Então, Sandro, mentoria, treinamento em company, liderança, vendas, negociação. Vendas, negociação, como é que é? Comunicacional que você falou? Inteligência comunicacional. Em resumo, você precisa falar com a mente dos outros, você precisa conhecer esse cara aqui e, de fato, entender como isso é prática, né? Eu sempre digo que no mundo que a gente está vivendo digital, o mercado fingital é muito grande, né? O cara finge que sabe, finge que entrega, tu finge que acredita, e esse filho da puta não consegue entregar nem o básico que ele está colocando na web. Então, aqui é gente que faz. Pô, tinha até um programa, né? Gente que faz, mas lembrando do passado. Então, gente, da minha parte aqui, primeiro, um agradecimento muito especial aqui do Sandro, e tem uma coisa que eu não poderia fechar. Qual é a lógica de vida do Sandro? Já que aqui o podcast é a lógica, qual é a lógica de viver do Sandro? Pode ser por duas frases. Quantas você quiser. Primeira, ninguém prospera sozinho. Se faltam certos conhecimentos que nós falamos aqui, para isso que tem pessoas que nem nós. Ninguém prospera sozinho. Segundo, quem desenvolve inteligência comunicacional, eu já estou chamando de neurocomunicacional, fazendo um upgrade. Quem desenvolve inteligência comunicacional prospera em todos os âmbitos da vida. Social, profissional e afetivo. Meu irmão, obrigado pela possibilidade de a gente estar aqui junto. Eu acho que uma hora não é nada. Tá? Fica um convite quando tu achares que, pô, vai lançar o livro aqui, o próximo, a gente vai fazer junto, pode contar com a gente aqui. Você aqui que assistiu até agora, tudo está na mente, né? Ou seja, as tomadas de decisões emocionais, sentimentais, mas tudo passa
pela nossa mente, saiba aproveitar o que existe de melhor com quem, de fato, na prática vive isso. Então, mais aí um dia de podcast hológico, onde aqui a lógica é método, processo, energia e gente transformam resultados realmente exponenciais e escalados. Então, obrigado mais uma vez aí por você estar conosco. Não esquece aí de seguir esse cara, tá bom? Vai lá, compra o livro dele, beleza? E toma aí esta percepção. Se você é empresário, se você está montando negócio, se você é profissional comercial, se você precisa mentorar o seu negócio, chama aqui. O Sandro conhece um pouco mais, que eu tenho certeza, assina embaixo, você não vai se arrepender. E espero ver você no próximo Hológico. Tamo junto.